Olá, meu povo, está no ar mais um iPod, o podcast da SMAP. O episódio de hoje é comemorativo, isso mesmo. Hoje, essa linda que é a SMAP completa 36 anos, isso mesmo. Uma jovem senhora de 36 anos. E para a gente contar um pouco dessa história, como é que ela funciona, hoje eu tenho 4 convidados. A nossa mesa colorida está lotada e eu estou adorando. Então, para me ajudar a contar para vocês um pouco dessa trajetória linda que a SMAP tem, eu convidei Josiane Duarte, que é gestora-geral da biblioteca da SMAP. Convidei também Adriano Silva, que trabalha na nossa recepção, na portaria da SMAP. Temos aqui também Adriana Carvalho, que é da DEFAS, Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de Servidores. E temos também Fábio Leonardo, que é da DEFAM, Diretoria de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Pois então, a vocês, em primeiro lugar, muitíssimo obrigada por terem aceitado o nosso convite, por virem aqui contar um pouquinho dessa história, dar uma resumida, né, nessa história, nesses 36 anos de SMAP. Eu queria começar explicando um pouquinho como é que funciona, como é que é dividida, né? Como é que é estruturada a SMAP. A gente tem a biblioteca, a gente tem a DEFAM, a DEFAS, temos também um setor de eventos, né? A SMAP dispõe também de 2 grandes auditórios que com muita frequência são utilizados para eventos, inclusive reuniões importantes do tribunal e também de fora do tribunal. E, obviamente, a administração desse prédio lindo, que se vocês não conhecem, ele fica aqui logo depois, eu não sei dizer se é depois ou se é do lado do Fórum Rodolfo Aureliano. E nessa administração nós temos nosso representante, Adriano. Adriano, inclusive, veio do outro prédio em que a SMAP funcionava, não é isso? Correto. Era ali na Rua do Imperador, ao lado do Paulo Batista. Prédio do Paulo Batista. O prédio antigo da SMAP funcionava lá. Funcionou muitos anos lá, né? Muitos anos. E a chegarem nesse prédio bonito. Foi maravilhoso, até porque eu tive a oportunidade de mudar de função e vim para a portaria, né? Que lá, no prédio antigo, não tinha portaria. Eu era da limpeza e quando viemos para cá, eu recebi a promoção para a portaria. Que fino, hein? Fez por merecer, né, Adriano? Que ninguém é promovido assim de graça, não. Uma história, né? De reconhecimento, inclusive, não é isso? Josiane, você, além de ser responsável por um setor de extrema importância, né, dentro da SMAP, que é a biblioteca da gente, você é não, acho que você é a funcionária mais antiga, né, da escola. Conta um pouquinho da sua história pra gente. Eu tenho 29 anos. Primeiro eu quero agradecer o convite. Né, Imagina, você faz parte dessa história. Fazer parte, né, desse podcast. Eu tenho 29 anos de tribunal e 28 anos aqui, em exercício, em atividade. Então eu vi a escola crescer, né? Eu vi quase todas as gestões, e inclusive as mudanças de prédio que Adriano falou, né? Então, essas mudanças, nós fomos do Americano Batista, Tomás de Aquino, né? Da Rua do Imperador, para depois vir para cá. Viu muita gente importante passar por aqui, né, Josiane? Eu vi muita gente se tornar magistrado também, né? E muita gente que era juiz se tornar desembargador. Inclusive o próprio, né, vice-diretor da escola, que foi supervisor, e hoje é desembargador. Então, eu vi muita gente. Isso é bom, né? É um círculo de amizade muito boa. E durante todo esse processo, todos esses anos, mudanças de prédio, mudanças de gestão, sempre essa meta, né? De ter sempre a atividade fim da escola, que não é a atividade fim do tribunal, né? Uma atividade meio do tribunal, mas a atividade fim da escola, ser desenvolvida com muita maestria, né? Exatamente. A escola, né, desde o início, ela procurou, em todas as gestões, uma melhoria, né? E isso é visto, né,
agora de uma forma bem concreta, não só em termos de espaço físico, não é? Mas em termos dos cursos, o leque, né, de cursos, porque antes nós só tínhamos o curso de preparação, a magistratura, depois passamos para preparação, magistraturas e demais carreiras jurídicas, mudou a nomenclatura. Depois o curso passou a ser especialização, é o curso de preparação. E aí foram surgindo os cursos de pós-graduação, as capacitações. Então a escola ela ampliou, ela se tornou um centro de excelência acadêmica, tá? Porque ela realmente hoje oferece conteúdos digitais, na plataforma EAD, oferece os cursos de pós-graduação, de preparação. Então a escola hoje ela é super atual, né? E sempre foi dentro da época que ela foi pioneira, né? Depois do Rio Grande do Sul, ela foi pioneira. E hoje a gente disponibiliza cursos somente para servidores e magistrados? Não, a gente tem outros cursos também que são direcionados ao público externo, né? Ao público externo, os grandes eventos, não é? Porque esse prédio permitiu que se fizesse os grandes eventos, né? Nós temos congressos nacionais, nós temos juristas internacionais vindo para a escola, nós temos exposições, tudo isso foi permitido com o prédio, né? Que foi inaugurado em 2018. E Essa fruto de infra ajudou várias muito, né? a infraestrutura ajudou muito. E também, assim, ele foi fruto de várias gestões, né? Tem os convênios também, né, com os outros tribunais, com os outros órgãos, né, dos servidores, para dar aula a eles também. Não só como evento, mas como capacitação também. Exatamente. Adriana, e lá na sua diretoria, como é que funciona o dia a dia? Como é que é essa busca por estar sempre se atualizando? A gente percebe que frequentemente a gente tem um curso novo sendo disponibilizado. Como é que é a criação de um novo curso? Então, temos que, como temos um universo de 8 mil servidores, cerca de 8 mil servidores, então, e que precisam ser capacitados, né, até mesmo por uma questão de progressão e tudo, e principalmente aperfeiçoamento. É só explicar para o pessoal que não sabe, né? Todos os servidores precisam apresentar anualmente 40 horas, né, de Isso. curso de capacitação para poder a gente progredir na carreira. Então, a gente tenta sempre atender todas as áreas de interesse para que eles realmente permaneçam sempre aqui na SMAP, né? Tentamos entrar em contato com os professores, magistrados, servidores também, tentar priorizar também os talentos da casa, né? Que isso eu acho que é uma maneira até de incentivar os próprios servidores a buscarem uma formação melhor, né? Trazer esse incentivo de passar esse conhecimento para os colegas. E a partir daí a gente faz a parte logística toda, a organização, e entrega para a comunicação e faz a ligação. Quando ela falou em parte logística, chega, me deu aquele friozinho, né? Porque, gente, é uma mão de obra, né? Muito grande. Mas compensa muito, né? Assim, você vê, né, tudo dando certo, quando você chega no final, já recebe aquela documentação toda certinha, todo mundo satisfeito, isso é maravilhoso, né? Você vê acontecer, né? Começa no papel e depois você vê várias pessoas Isso. envolvidas nesse projeto da gente. Você vê o pessoal do estúdio, o pessoal dos coordenadores, dos professores, né? Você vê o telão, tudo que você começou ali no papel, no embriãozinho, aí você vê... Se materializar, né, Fábio? Chega a dar uma sensação de dever cumprido, né? Aí você começa, né, uma demanda que você primeiro... Eita, começou agora o que é que eu faço? Aí vai construindo, né? Devagarzinho para cada setor e vai desenvolvendo e vai vendo que tipo de curso vai ser feito, qual vai ser o lugar, qual vai ser a tecnologia a ser empregada. Isso. Então, não é uma coisa assim tão simples. Vamos fazer um curso. Né? Vamos fazer um curso de quê? Quantas pessoas, né? Como é que vai ser a estrutura? Vai ser presencial, vai ser no EAD, vai ser híbrido, Qual né? público? Qual Exato, público? qual público? Isso. Aí, tudo Quem isso- serão os professores? Eles têm disponibilidade? Isso, Adriana, está aqui há quanto tempo? Eu estou aqui há 6 anos. E Fábio? Sim. Bem logo depois, no tribunal eu estou há 25.
No setor, eu fui logo para o setor dos servidores, né? Quando eu saí, é, é, eu tenho uma visão assim. Eu comecei em vara de família e depois, quer dizer, fui para a área fim, aí depois fui para a SGP, área meio, e fui para capacitação. Antes da escola, eu participava na SGP da núcleo de capacitação. Antes de existir a escola propriamente dita, a gente fazia capacitações. Não com a mesma estrutura das MAP, a gente, né? Mas a gente conseguia dentro Mas da a gente nossa... se virava bem, né? A gente se virava bem. Aí, assim, é uma volta para casa, não deixa de ser porque eu trouxe minha experiência toda de Isso. lá para cá. Inclusive, pessoas da época que trabalhavam comigo, encontrei na escola novamente. Então, foi um casamento novamente, né? Uma ida e vinda que deu certo. Inclusive, essa garota aqui. Eu tenho 14 anos de tribunal, trabalhei na Coplan antes, 8 anos, e agora 6 anos aqui. Sempre com servidores, focados nos servidores, tentando trazer o melhor para eles. Eu soube, inclusive, que o seu Adriano tem um filho que participou de um projeto, que a gente até já fez um podcast aqui, um podcast específico sobre o Transforma, que é um projeto voluntário que é desenvolvido aqui, né, aqui na escola, de preparação, né? De preparação para o Enem. E o seu filho participou? Participou. E graças a Deus, esse ano ele está colhendo fruto. Ele, justamente nesse mês de agosto, começou as aulas dele. Ele está fazendo gestão de turismo. Olha que chique! Lá na IFPE. Parabéns, que bom, Obrigado. que bom. Isso sim, a gente vê o resultado de um trabalho, né? Gratificante. A parte social, né? A responsabilidade social da escola enquanto órgão, né? Isso. Público, né? E fazer essa parte do Transforma, isso é muito importante, né? Inclusive, quem está ouvindo e vendo a gente aí, eu acho que foi o nosso episódio 6, se eu não estou enganada. Dá uma olhada lá na nossa playlist, vale a pena acompanhar o episódio sobre o Transforma. É um projeto lindo, super bem estruturado e que dá um orgulho danado, eu acho, né? Para quem trabalha aqui, para quem vê o resultado. Sobretudo assim, né? Quando a gente vê nome e sobrenome do resultado. Inclusive, assim, foi um acaso, né? Que eu escutei os servidores falando desse projeto e eu me interessei em procurar saber. Procurei a minha chefe, dona Marise, na diretoria de servidores e perguntei a ela se era possível escrever meu filho. Ela disse sim, é possível sim. Ele está matriculado no Enem. Eu disse, minha chefe, eu vou procurar saber dele, porque a mãe dele pediu para que ele se inscrevesse, mas não sei confirmar isso. Amanhã eu lhe falo. Ela, tá certo. Aí quando eu cheguei no dia seguinte, trouxe a matrícula dele, do Enem, e ela fez a inscrição dele. Sensacional. Como é o nome dele? Kevin Cauã de Vasconcelos Ferreira. Kevin, parabéns, viu, menino? Parabéns. Kevin Cauã. Engraçado é que a família fica me perguntando onde é que eu fui buscar. Tu é americano, Eu não hein? ia fazer essa pergunta não, sabe, seu Adriano? Mas já que o senhor falou, conte pra gente essa história. É que é um nome que minha esposa vê muito em filmes. Sim. E se inspirou assim, aí disse, ó, o nome do nosso filho vai ser Kevin. O Cauã pra frente foi eu que queria, mas ela queria o Kevin. O resto é comigo. O resto é comigo. É isso. Josiane, hoje, a gente estava até fazendo esses dias, eu acabei não falando na estrutura aqui da SMAP, nem citei a ASCOM, né, a Assessoria de Comunicação. Hoje, a estrutura da SMAP, né, a demanda da SMAP cresceu tanto que a gente tem um ASCOM à parte, né, para poder dar conta mesmo da divulgação, né, e desenvolver outros projetos de comunicação aqui dentro da escola. Mas essa semana mesmo eu sei que a gente está fazendo uma nova campanha, né, para divulgar novos produtos da biblioteca, né? Que produtos são esses? Bom, a biblioteca ela é responsável pela revista da escola, né? A revista da SMAP. A revista da SMAP é um periódico, né, técnico, doutrinário, jurídico, editado a cada 6 meses e começou em 1996. Então, se tornou a amplitude que ela teve, né, logo quando ela surgiu,
em 96, que foi assim um periódico nacional que reuniu não só os juristas de Pernambuco, mas outros juristas do Brasil. Então, se tornou uma responsabilidade de toda a gestão, né? Toda a gestão edita a revista da SMAP. E agora nós somos digitais, né? Porque a revista Porque a gente da é SMAP, moderno, né? foi publicada assim, do número 1 ao 50 de maneira impressa, né? E agora estamos no segundo número, já com o terceiro número fechadinho, só esperando o lançamento. Vamos lançar o segundo agora e vai ser tudo digital. Já está sendo, desde o primeiro número, está sendo digital. Isso facilita não só a pesquisa, né? Facilita a divulgação, reduz a questão de custo, porque a impressão, o custo é realmente alto. Mas a gente, nessa revista, reúne juristas de outros estados. Então, para você ver que após a revista da SMAP, também surgiram outras revistas, inclusive da região das escolas de magistratura do Nordeste, após a revista da SMAP, de 96. A gente tem, inclusive, um outro setor aqui na SMAP, né? Que hoje, infelizmente, a gente não pôde ter um representante, que é o Ideias, né? Sim. Que também é um grande diferencial da SMAP, é um laboratório de inovação, que hoje é exemplo, né, para todos os outros tribunais do país, né? Outros representantes desse setor, né, de inovação e tal, vêm para cá para conhecer a estrutura, saber como é que são capacitados os laboratoristas, né? Enfim, esse também é um passo importante que eu acho que a SMAP dá nesse processo de atualização, né? De gestão do conhecimento. De gestão do né? conhecimento, exato. Porque o Ideias, ele vem para compartilhar as boas práticas, né? Aperfeiçoar as boas práticas, sempre visando a população, né? Então, essa gestão do conhecimento, esse compartilhamento, né? Esse aperfeiçoamento é importante para o judiciário. Porque ele vai refletir lá na ponta, né? A melhoria do processo de trabalho, né? A discussão, não é? Porque às vezes o judiciário é amplo, né? Então, às vezes você está numa ponta, né? Lá, vamos dizer, em Afrânio, o outro está aqui em Recife, e aí estão fazendo, né? Estão em atividades que estão dando resultados à população e, de repente, chegam aqui para um curso e trocam essas informações, não é? Aperfeiçoam o que já está sendo feito e aí melhora para... E essa troca de ideias é sempre maravilhosa. E acho que em todos os setores, né? Por exemplo, se a gente mesmo se reúne para para um bate-papo mesmo, para a gente conversar sobre sobre os trâmites, né, do nosso trabalho, com certeza o que vocês fazem lá na Defaz vai dar uma ideiazinha para quem trabalha na Defam, às vezes até aqui mesmo, né, na Ascom, na gerência de audiovisual. Sempre tem uma luzinha que acende, né? Tem uma visão diferente, né? Mas me diga, Fábio, eu fico sempre com uma curiosidade, eu acho que o pessoal de casa também tem. Como é que é preparar um curso para magistrados, né? Porque a gente sempre fala, não, a gente vai capacitar os servidores e tal. Beleza, mas como é que é esse processo quando a gente está falando dos magistrados? Não é exatamente igual, né? Assim, mas assim, no final das contas, a gente vê que tudo é aluno. Porque assim, quando atrasa prazo, pede prazo. quando tá com nota atrasada, pede para prorrogar o prazo. Quando é para pedir alguma coisa, sempre o que o aluno faz do servidor, o magistrado faz também. Então, isso, e assim, altamente simpáticos, eles não entram... eles sabem diferenciar essa parte de ser magistrado e de ser aluno. Porque assim, a gente, como é um público menor, então a gente está sempre lidando mais ou menos com as mesmas pessoas. E muito de perto, né? Muito de perto. Então a gente já tem essa relação mais próxima de profissional mesmo. Assim, eles não colocam o cargo de juiz na frente de ser o aluno. Uhum. A gente tem regras, a gente tem, assim como os servidores têm, e eles respeitam as regras também. Claro que nada impede da gente pedir, porque a gente, como aluno, a gente quer um prazo maior, que perdeu o prazo. Mas assim, quando tem as sanções são feitas
tem um acordo, né? É um edital que sai com regras e eles cumprem as regras. Então, eles não chegam em nenhum momento a impor a condição de serem juízes para atravessarem qualquer caminho, qualquer elemento. Então, nessa parte, eles... Claro que no começo, quando a gente não conhece, né? A gente tem aquela barreira assim, mas vai... Uma certa timidez, né, Fábio? Exato. Mas a gente vai quebrando aos pouquinhos também, falando de uma forma diferente, entendendo também, né? Que às vezes a linguagem é diferente, né? Tudo bem aluno, mas a linguagem é diferente. A gente tem que entender que é um setor que tem as particularidades. Quem não conhece a estrutura da SMAP, que está nos ouvindo, nos assistindo, pode estar perguntando assim, mas o magistrado faz curso de quê? Ele faz cursos diversos, assim. Primeiro, eles têm que estar pela Infam, tem cadastrado na Infam assim... E a Infam? Escola Nacional, né? Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados. Magistrados, que é como se fosse um direcionador, porque ele tem que estar nesses parâmetros para que o juiz esteja habilitado para... Esteja apto, né? Exato, exato. Então, os cursos da gente, quando são oferecidos, eles são cadastrados pela Infam. A gente manda a programação, manda com todos os parâmetros necessários, a Infam vai lá, autoriza, aí a partir daí esse curso pode ser oferecido. Então, o magistrado, é importante para ele esses cursos, porque para promoções, para vários tipos de enriquecimento do currículo dele, então é importante que ele tenha esses cursos, porque como o servidor tem também, ele tem que ter esse quantitativo durante um ano, até para querer coisas maiores dentro do tribunal. Então, E ao final das contas, esse tipo de capacitação, como a gente disse agora há pouco, né, também repercute lá na ponta, Também, né? Eu particularmente, né, entrevistei semana passada até, Dr. Francisco Tojal e doutora Ana Moto, né? Isso. São dois Nossos magistrados, parceiros né? também, E que estavam aqui ministrando um curso, Isso. né? E falam sobre a perspectiva de gênero, né, no julgamento. E eu acho assim muito interessante, muito legal, né? A gente ver esse tipo de abordagem, né, ter esse tipo de preocupação, porque afinal de contas a nossa sociedade vai ficando cada vez Vai evoluindo, mais vai plural, mudando, né? Então assim, a gente tem que estar se atualizando, tem que saber como é que esses processos estão evoluindo, afinal de contas, decisões tão importantes da vida, né, das pessoas acabam chegando nas mãos desses magistrados e que precisam estar, de fato, preparados, com a cabeça aberta, né, atualizados, né, do que está acontecendo. Exato. E a preocupação da gente é essa também, porque assim, a gente tem uma equipe de magistrados já que também são docentes, então eles também ajudam a preparar esse material para que acompanhe o desenvolvimento da sociedade, porque senão não adianta você colocar um curso nos moldes antigos de, sei lá, de direito civil, direito penal, colocar só as leis e não fazer acompanhar o desenvolvimento da sociedade, né? Porque a gente mudou, a gente... É importante a questão da prática, né? Exato. Isso é uma coisa que a gente tem focado muito, em escolher os cursos, as temáticas dos cursos e voltado para a prática. Sejam relevantes os temas. Isso. E isso é uma coisa que a gente vem recebendo um retorno bom. Porque ele diz, poxa, esse curso foi muito bom para o meu trabalho. E isso vai repercutir para a sociedade, porque ele vai ter um atendimento melhor, né? Vai prestar um serviço jurisdicional melhor. É interessante que a formação do magistrado, quando ele assume, mudou também, não é? Também. Com a Infam. Também. Porque são 360 horas, não é? Então, você pensa, 360 horas é um curso de especialização, não é? E aí, o magistrado, quando ele é nomeado, ele obrigatoriamente tem que vir para a banca, ou seja, para a escola da magistratura, para aprender, né, com aqueles magistrados mais antigos. E eles trocam experiência, porque, como eles dizem, a teoria... Eles já sabem, porque levou ao concurso, a aprovação. Sim. Mas essa formação humanística, né, que a Infam pede, né, CNJ também, e de gestão também, né, que eles vêm aprender na escola da magistratura. É aqui que eles vêm aprender. Outra questão também que eles aprendem é a prática, né, através da sentença, o laboratório de sentenças.
com uma pessoa responsável, seja um juiz mais experiente, vai ser supervisor daquela prática de sentenças. Então, isso não existia na escola da magistratura. Entrava No e ia início, pra secretaria eles dele. entravam, né, tinha uma semana de curso, né, e era o botar fora, né, que era uma uma semana, apresentação. depois foram 30 dias, Exato. e hoje a escola já chegou a oferecer 420 horas de curso. Então, além do 360 horas, a escola ofereceu 420 horas. E vai ter agora, Então, né? foi- Dezembro é vai uma- ter uma turma agora de juízes, né? Tá Uma chegando. turma de juízes. Então, Uma turma mais de realmente, 60, eles aprendem, eles visitam lugares, visitam presídios, eles visitam o jurisdicionado, eles visitam fazem visita e veem a população, quem vai servir. Porque geralmente o concurso de juiz tem várias pessoas de outros estados que não sabem a realidade realidade, é. daqui, eles vão para o interior, não é? O interior tem uma Isso. realidade diferente daqui da capital, então eles precisam ter Essa vivência, né? É. esse choque, De né, de realidade entre a teoria e E Josiane vivência falou prática. um tema aqui que eu acho importante, que é hoje o juiz ele também é um gestor, né? Isso. Ele basicamente é um gestor. gestor. Ele vai Totalmente. gerir a vara onde ele vai Às vezes trabalhar, ela é né? única, né? A gente tem metas do CNJ a serem atendidas, Isso. né? E esse ponto gestão é fundamental, né? Fundamental. Fundamental. Porque a partir do momento que você tem objetivos e metas, você tem que planejar para saber como vai atingir. Isso. Então, o chefe de secretaria também, É importante. Né? na época que eu entrei, há 25 anos, você só entrava, fazia aquele curso, como já falou, de uma semana, e até o gestor, ele vira gestor de um dia para o outro, assim. Você hoje é o chefe da minha secretaria, mas você teve um preparo, você teve um desenvolvimento, você está entendendo o que você vai ser? Às vezes não, às vezes você chega, de um dia para o outro você é gestor, então aí vem o juiz que chega da mesma forma, no passado, né? Que não tinha essa visão, com um chefe que também não tinha, aí você começa a surgir os problemas que desembocam na sociedade, né? Quando você não tem esse planejamento do topo até o final... Hoje a gente desperdícios, vê tudo. altos exemplos aí, né, de varas muito bem sucedidas, né, que Isso. zeram seus Isso. acertos de sentença, né, os mandatos, também. porque desenvolvem técnicas, né, Exato. Gestão. de acelerar Isso. o atendimento, né, técnicas de gestão mesmo, unificação, né, de ações. Também a questão de quando o juiz, tem muitos juízes novos também em idade. E aí chega, vamos dizer, numa vara de interior, que encontra um chefe de secretaria que é Choque da geração. choque de geração Totalmente. e que sabe de tudo. Toda a prática cartorária ele sabe. Mas tem um método antigo, mas né, aí não, Exatamente. de não é só execução. o método, é que o juiz, eu acompanhei algumas turmas de magistrados e o que se falava era justamente você vê a pessoa, a experiência da pessoa, para você se adequar, ele tem também a humildade, o juiz que vai assumir, para ver que a experiência da pessoa que está ali vai contar para que ele seja um bom gestor. Com certeza. Porque ele vem com a teoria. Ele Isso. vem e aquele chefe de secretaria, pessoal que está ali, tem muitos anos, inclusive conhece a cidade, conhece a população, vivência, né? conhece a cultura, conhece a economia. Às vezes conhece as partes tudo. pelo nome, né? Tem o nome, as partes pelo nome. Então, bem vai comum. ter justamente essa humildade de aprender E de pra trocar ali, de né, trocar, de as- formar equipe através da aprendizagem. né? Os Isso é conhecimentos se complementam, né? Com Exatamente. certeza. Você que vem de um jeito até mais moderno mesmo, né? De gerenciar e Isso. dizer, tá, ok, beleza, eu tenho aqui um jeito massa que funciona. Mas aqui, ele... Será que vai? Desse Ele Mas o se jeito? computador adequa, quebrou, e agora? né? E agora? Aí o outro vai e sabe como resolver de outra forma. Daí, Né? daí a importância da Da gestão, de ser importância gestor, da né? experiência, É né? extremamente Em importante. qualquer ponta, você, com essa noção de gestão, você, o mais antigo, você vai tentar Vai conseguir, adequar e desenvolver, e o mais novo você vai tentar ouvir, né? Aí essa visão é que o tribunal está mudando. Essa Que antigamente sincronia. não né? tinha, né?
Quem chegava lá, o juiz chegava, eu sou o dono ali, porque eu vou aprender com alguém se eu sou juiz, né? Aí, o chefe é a mesma coisa também. Eu tô aqui há muitos anos, nada vai mudar, tá dando tudo certo porque eu vou mudar. Então, essa mudança de visão, tanto no servidor como no magistrado, faz com que o tribunal cresça. A Por outro tecnologia lado, eu acho que esse fato da gente ter cada vez mais juízes mais novos entrando facilita esse processo, né? facilita. De convergir, né? De não se sentir assim, ah, não, mas eu cheguei aqui, vai ser do meu jeito, né? Eu acho Visão que fechada, né? essa nova forma mesmo, né, da gente receber, o mundo tá mais empático de uma maneira geral, né? Que as coisas mudam muito rápido hoje, né? Demais. Então, se você for dono da verdade hoje, acabou. No outro segundo já não é mais dono da verdade de nada. E até para a sua equipe, né? Funcionar bem, você precisa ser um bom gestor. Você precisa entender que cada um é de um jeito, a individualidade de cada um trabalha de uma maneira. Se eu fizer isso, vai ser melhor para. Eu vou colocar essa pessoa aqui, tentar adequar aquele espaço, né? Para o possível, né? Digamos assim. E tem os Conhecer talentos para mudar, também, né? né? Tem os talentos, Conhecer né? para mudar, né? Fulaninho Exato. se sai melhor fazendo tal coisa, Exato. né? Isso é Então, Seja esse cada tipo um. de coisa, sobretudo na gente que não tem essa disponibilidade tão grande, né, de servidores, Isso. é importante a gente adequar. Trazendo isso para a DeFaz aqui, né, para a diretoria de servidores, lá a gente tenta realmente trabalhar assim, né, o máximo que dá. Lógico que vai ter trabalho que a gente não vai querer fazer ou alguma coisa Trabalho assim, que né, ninguém uma quer chata fazer, ali. não adianta, tem que dividir. Então, do que eu tenho. Mas a gente tenta fazer isso, sabe? Vamos A gente dividir com um tenta- coleguinha aqui, o mais difícil. Não, Juliana, ela gosta mais, ela é mais detalhista, gosta de fazer isso. Aí a gente tenta colocar as coisas que precisam de uma atenção de detalhes. Essa minúcia, né? Isso. Ah, não, mas Marcela já é uma pessoa que gosta muito de coisa mais rápida, mais dinâmica. A gente vai lá e tenta adequar da melhor maneira. E isso é gestão, isso é trabalho de gestão. E faz a pessoa Compreender feliz, e né? faz a pessoa trabalhar mais motivada, né? E isso Exatamente. faz uma diferença muito grande. Eu acredito que nas varas, por isso que eu acho tão importante que o juiz e o chefe de secretaria sejam gestores. Não sejam apenas juízes e chefes de secretaria. Porque isso vai refletir no atendimento ao advogado, à comunidade. Né? Uma equipe motivada atende bem. Com certeza. Não é possível que não atenda bem, né? É. E o tribunal precisa disso. Então, eu acho que a escola também tem que investir muito em cursos de gestão, capacitação na área de gestão, para poder atingir esse objetivo e deixar a sociedade mais satisfeita, né? Trazer um bom produto para a sociedade. A gente estava falando, Fábio falou, né? Vamos ter um curso já, né? Para novos magistrados. E aí, juntando as duas coisas, né? Essa coisa de estar antenado, né? Com a realidade, com o mundo moderno. Um dos módulos do próximo curso vai ser também relacionamento com as mídias sociais, né? Que ótimo. Que eu acho super importante, né? Assim, hoje a gente não pode descartar. Claro que alguns optam mesmo por não ter, por exemplo, uma rede social, por questão de segurança, e aí tem várias outras personalidades, né? Que decidem não ter. O pessoal de, sei lá, de gestão de dados prefere não, né? Tem gente que prefere não ter, enfim, mas quem prefere ter? Como fazer disso uma prestação de serviço também, Isso. né? Afinal de contas, onde é hoje que a gente busca informação, onde é que a gente compra, onde é que a gente pesquisa, enfim, tudo. Né? Então, se você tem, por exemplo, um juiz que faz, por exemplo, do seu perfil no Instagram uma prestação de serviço, que ferramenta boa, né? E temos muitos aqui na SMAP que já prestam esse serviço, né? De dar dicas, tirar dúvidas. Então, é Se muito legal, é aproximar muito da interessante população, isso. né? Tá mais próximo do aluno, da comunidade. Então, eu acho importante para quem, né, tem realmente esse interesse de ter a mídia social como um aliado, né? Porque a comunicação, de fato, é uma coisa que a gente não pode ignorar, né? Exato. E aí eu vou puxar a sardinha para o lado da SMAP também, né? A comunicação da SMAP, né, também deu essa atualizada, né? Para quem nos acompanha, segue no YouTube, no Instagram, enfim, todas as redes sociais, a gente vê essa
essa nova transformação. cara, né? Assim, a gente troca informação, a gente dá informação, afinal de contas é a nossa atividade fim, de um jeito muito, muito, muito moderno, né? Muito Uma linguagem inovador. inovador. Exatamente. E o salto foi bem grande, assim, até antes da pandemia, né, não era, a velocidade era bem menor. Isso. Aí, quando teve a pandemia, a direção se viu obrigada A se reinventar, porque né? como Eu acho fechou tudo, você não podia fazer mais presencial, Isso. porque a maioria dos cursos eram presenciais. Uhum. E as mídias também eram bem básicas, não tinham curso à distância. Só aquele com pouca interação, que você colocava os slides e a pessoa entrava na plataforma e saiu o certificado. Aí, é uma coisa bem antiga mesmo. Então, a partir daí, com a pandemia, a instituição ela se transformou, ela teve que se reinventar. Aí eu acho que é só mais um caminho que você está falando agora dessa transformação, né? Mas começou um pouquinho nessa necessidade. Quando surgiu a necessidade. Quando surgiu de a dor, mudar, a gente achou Exato. a forma Foi. boa, né, de sair dela. É importante que continuou, né? Não parou, Tá né? voltando, mas aí é um aquela caminho sem chama volta, não né? apagou, né? Continua. É um caminho sem E continua volta. todo vapor. Eu acho É, também. isso. Acho um que é um caminho sem volta. A comunicação ela é essencial e a modernidade é um caminho sem volta. O que não está tem acontecendo com a comunicação da escola é um caminho sem volta. Exato. Mesmo porque você já tem um público que já vai exigir mais produtos Exato. e não menos. Né? Vai exigir mais produtos. Eu acho que também essa questão da capacitação que a gente falou do magistrado, mas a capacitação do servidor, que 40 horas por ano, isso fez com que muitos servidores que estavam, né, ali um pouco acomodados, Sim. tivessem que se mexer, né? Escutar, né? Ir para a sala de aula, isso é Isso. importante. Absorver Porque novas não é ideias. uma via, né, Se atualizar, de mão, né? é uma via de mão dupla, não é uma via única. Então, tem o magistrado, tem a equipe de servidores que estão 40 horas, né, ali se atualizando e, às vezes, busca cursos fora. Porque Sim. basta aquele, né, acender aquela luzinha numa sala de aula, aí, eita, sabe que eu gostei de voltar à sala de aula? Pesquisar Vou lá, sobre esse assunto, vou né? pesquisar e alguns fazem pós-graduação. Isso. Né? Sensacional. Volta, isso é bom. E eu acho que isso tem uma repercussão muito positiva e que também tem a ver com uma mudança de impressão. Eu acho que esse tipo de capacitação, essa chamazinha que acende na gente, faz com que mude um pouco essa impressão do servidor público, Sim, né? com certeza. A gente ainda briga muito com essa má impressão de que servidor público trabalha pouco, de que servidor público não atende atende bem, mal, não produz, né? O que assim, a escola e esse novo judiciário, né, que vem se formando, essa nova cultura mesmo, né, organizacional, ela vem para mudar essa coisa chata, né? Dizer assim, Essa ideia, né, que servidor as pessoas público e a carinha fica torta. Já assim, muda né? logo. Servidor público. Eita, mais um escorão. E a Perigoso. população, ela mudou, né, também. A sociedade mudou. A sociedade ela tem mais conhecimento dos seus direitos, então ela exige mais. Não é uma onda assim, mundial, né? Porque a partir do momento que você tem mais informação, você exige mais, você tem mais Claro, conhecimento, porque né? você tem o Isso. conhecimento na palma da mão. Não é? O seu conhecimento hoje é da palma da mão. Porque você está com o celular ali, você faz tudo. Você mexe, você modifica sua conta bancária, você modifica seu cartão, você sabe das notícias, Você faz feira pra assina sua a casa. newsletter, que o que Tudo está online. acontecendo aparece lá, newsletter, você está no seu computador aí, de repente aparece lá o que está acontecendo no Brasil e no mundo. E aí, Parecia um sociedade, slogan né? agora de um programa de rádio, não foi? Brasil, Está acontecendo no Brasil e no mundo. E daí só aumenta a importância da SMAP, né? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Só aumenta a importância da SMAP nessa questão do aperfeiçoamento, do né? aperfeiçoamento. Porque a quanto mais sociedade exigente nosso público, a gente tem que estar Exatamente. pronto para poder atender, mais Exatamente. preparado, né? E A hoje gente não tem vê. retrocesso, a gente tem que avançar, e avançar rápido,
a passos largos, porque Exato. a sociedade vai em frente. Isso. Não é? E vai Então, cobrar para sempre isso mais, né? tem esses debates tão importantes, né, de desigualdade racial, de problemas de violência doméstica, né, e tantos outros de preconceito, né, porque é um movimento. E a escola acompanha, o movimento escola judiciário acompanha Exato. o movimento, Aham. inclusive para julgar, né? Para decidir. Isso. Porque o judiciário decide. Ele decide entre as duas partes e precisa. E eu acho justamente que disso. isso tudo também ajuda numa busca eterna, né? A gente fala sempre assim, de aproximar o judiciário mesmo do jurisdicionado, né? Da sociedade. A gente vem de uma época em que o judiciário era muito encastelado, né? Estava aqui assim, muito longe, muito longe. distante, muito fechado, né? Muito hermeticamente fechado. E hoje a gente vê, por exemplo, juízes mais novos, a juíza na rede social, aquela que conversa, né, com uma criança, com uma parte, de um jeito mais informal, né, do jeito que a pessoa entende como é que Isso, a fala, linguagem, né? né, essa Mais linguagem próxima da toda. sociedade, aquela- Eu acho isso sensacional, isso me dá um orgulho danado. E aí, a Adriana falou um negócio agora há pouco, né, da gente ter que estar sempre se reinventando, tem que estar sempre preparado para essas novas exigências, né, da sociedade. Hoje, os nossos alunos, eles podem assistir aula pelo celular. Ó, Né? aham. É um negócio sensacional. Eu fico orgulhosíssima, né, quando eu vejo essa busca de atualizar a plataforma EAD, né, da escola. Apesar da gente ter uma estrutura maravilhosa, todo mundo que vem nesse prédio, né, fica feliz, gosta de vir, inclusive assistir aula aqui, né, as salas são muito bem preparadas, é tudo muito, muito limpo, né, muito clean, muito bem Climatizados. decorado. Climatizado. A começar pelo nosso estúdio, lindo também, né? Realmente. Né, então, essa busca de não parar no meio do caminho, pelo menos para mim, como servidora, dá um orgulho danado. Eu acredito que seja um sentimento geral, né, de quem vem aqui. Uhum. E aí, para a gente fechar, eu queria lembrar para todos, mas eu vou voltar aqui a palavra para a Josiane, porque nessa busca mesmo da gente estar sempre antenado, sempre atento, né, atento às necessidades do nosso público-alvo, a gente tem também agora um acervo digital, né? Conta aí essa novidade, que aí essa interessa para todo mundo, não só servidor, magistrado, né? Mas assim, todo mundo tem acesso a esse material, né? Magistrados e servidores têm acesso às bibliotecas digitais que nós assinamos, né? A RT, a Provio, a Saraiva. Tem um leque muito grande não só de livros, mas de periódicos, né? Artigos de periódicos, né? Nós temos 39 periódicos na RT, e com a RT, com a revista dos tribunais, que é bastante assim, aceita no mercado, no meio jurídico, porque ela é muito antiga, né? Tem mais de 100 anos. E nós temos, desde 76, ela digital. Então, o servidor e o magistrado, ele pode, né, na sua bancada, no seu trabalho, acessar. Depois, tem uma que você se loga e pode acessar em casa, que é a Provil, de livros, da RT. E isso faz com que o magistrado que está geograficamente distante, né, daqui da escola, possa acessar livros atuais, vadimeco, legislação. O magistrado servidor, ele pode sair de casa já com as principais notícias econômicas que está também lá na biblioteca digital. Isso é muito bom, saber a jurisprudência, né, o que está acontecendo, a jurisprudência, tudo isso digital. Então, é um caminho sem volta, né? Nós somos digitais, né? Não só nos cursos, mas também do acervo de doutrina, né? Jurisprudência, notícias. Pois é, minha gente, a SMAP faz 36 anos se atualizando, buscando melhorar, não parar, porque
parar não está nos planos, né? Não, Muito pelo do jeito contrário, né? Eu é queria avançar sempre. né? avançar sempre, pois é, foguete não tem ré, É. né? Então eu queria agora, de mais uma vez, agradecer para vocês, agradeço. né, por terem vindo aqui contar um pouquinho do funcionamento da SMAP, um pouquinho da história de vocês também, né? E aí eu queria agora que vocês se despedissem. Eu já dei meus parabéns à SMAP. Seu Adriano, vamos começar, vamos fazer uma rodada assim, vamos lá. Eu quero agradecer a SMAP, porque desde quando eu dei início ao Tribunal de Justiça, foi na SMAP. Comecei nela em 2015, março de 2015. E até hoje, graças a Deus, dentro da escola, eu sou muito bem recebido por todos e também E recebe muito bem também, viu, e Adriano? recebo muito bem também a todos que vêm, não só os servidores daqui da escola, mas como de outros prédios e público externo. Então, eu estou muito feliz aqui, sim, na SMAP, e só tenho a agradecer, só isso, agradecer a todos aqui. A gente também está muito feliz com o senhor por aqui, viu? Obrigado. Quero aproveitar e perguntar aqui à minha chefe se nós, colaboradores, podemos usar a biblioteca. Sim, com certeza, né? Sempre, né? Agora, sempre no ambiente do tribunal, ou seja, da escola judicial. Pode consultar Presencialmente, né? Presencialmente, né? Que já podia. E a parte digital pode ser consultada também no Dentro do computador, dentro do prédio. Obrigado. Olha aí. Bom, eu quero agradecer, né, o convite mais uma vez de estar aqui, né? Agradecer a todos os diretores da escola que eu já trabalhei, né? Porque estou aqui. E essa sensação de pertencimento, ela é muito boa, né? Porque ela faz com que a gente vista cada vez mais a camisa da instituição, né? Essa camisa corporativa, viva esse clima, né, de organização e leve isso para o público. Então, eu só tenho que agradecer à escola, as oportunidades que eu sempre recebi aqui de crescimento e vamos em frente. Né? Segue, né? Segue. Adriana. Também gostaria de agradecer, né, por ter sido chamada para representar a DEFAS. Eu acredito que o nosso trabalho lá é muito importante. A nossa responsabilidade é muito grande, né, em estar capacitando os servidores. É um prazer estar aqui representando a DEFAS e um prazer fazer parte da SMAP. Legal. Agradecer também pela iniciativa, dar os parabéns, né? Porque, assim, é um pouquinho da gente que vai ser colocado eternamente, né? Porque caiu na net. Então, eu acho que a gente precisa de iniciativa como essas para popularizar mesmo tanto o judiciário como a própria escola, para a gente mostrar o que a gente faz também, né? Porque às Isso. vezes a gente trabalha, mas as pessoas não estão entendendo exatamente o que está sendo feito, e isso é importante também. A gente fazer com carinho e saber que as pessoas podem ver um pouquinho da nossa história. É isso. Era exatamente isso que a gente queria com o podcast de hoje. Além, obviamente, de parabenizar a SMAP, né, por esses 36 anos de história, mas a gente queria contar essa história sob a ótica de quem está aqui, né, no dia a dia, fazendo a escola moer, rodar, que está aqui entendendo quais são os problemas, onde é que a gente pode melhorar. Às vezes, uma dica, uma sugestão faz uma diferença danada no resultado final, né? E claro que para tudo isso a gente precisa ter uma diretoria que aceite, né? Que aceite as dicas, que acate, que ouça. E por sorte nossa, ainda bem, eu acho que a gente vem tendo, né? Esse tipo de comportamento mesmo, né? De aceitar mesmo, de ouvir. E, enfim, era esse o recado que eu queria dar com o podcast de hoje. Então, mais uma vez, muito, muito, muito obrigada a vocês. Mais uma vez,
Parabéns, SMAP, pelos seus 36 anos. Obrigada também, né? Esse podcast é um exemplo disso, né? De que a gente tem espaço para criar, para colocar em prática, para tentar, para errar, começar de novo. Afinal de contas, é assim que a gente aprende, né? Então, para você aí de casa, ó, beijo. Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.